Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. O caminho sem fim. Meu nome é Carlos. Tenho 42 anos e trabalho como motorista de ambulância há 15 anos. Já vi de tudo nesse tempo: acidentes horríveis, tragédias familiares, mas o que aconteceu naquela noite na Serra da Mantiqueira, isso eu nunca vou esquecer. Era uma noite de inverno, daquelas em que a neblina cobre tudo e a sensação de solidão é esmagadora. Eu havia recebido uma chamada para resgatar um casal que sofreu um acidente na estrada da Serra da Mantiqueira, uma via perigosa, conhecida por suas curvas fechadas e a falta de iluminação. Ao chegar ao local, a cena era macabra: um carro capotado, o som da chuva batendo forte no asfalto e a neblina que engolia tudo ao redor. O homem estava caído fora do carro, com o corpo todo retorcido, claramente morto. A mulher estava presa nas ferragens, gemendo de dor, e parecia estar em choque. Trabalhei rápido para estabilizá-la e colocá-la na maca. Quando a coloquei dentro da ambulância, senti um calafrio que percorreu minha espinha, mas tentei ignorar. Era uma noite como tantas outras. Ou pelo menos eu pensei que fosse. Quando comecei a dirigir de volta, percebi algo estranho. A estrada, que eu conhecia bem, parecia estar se alongando. Dirigia por minutos que pareciam horas, mas nunca saía do lugar. Olhei para o marcador de quilometragem e ele estava travado. O rádio começou a chiar, emitindo sons que se misturavam a sussurros e risadas distorcidas. Olhei para a mulher no banco de trás e seus olhos estavam arregalados, como se ela estivesse vendo algo horrível que eu não conseguia enxergar. Foi então que, pelo retrovisor, vi algo que me deixou sem ar. O homem que havia deixado morto no local do acidente estava sentado no banco de trás, ao lado da mulher. Sua pele era pálida como a morte, seus olhos estavam fundos, como se fossem dois buracos negros, e ele sussurrava algo que eu não conseguia entender. Sua boca se movia, mas os sons não faziam sentido, eram como uma mistura de vozes, todas falando ao mesmo tempo. Meu coração disparou e acelerei na tentativa de sair dali, mas a estrada parecia interminável, uma espiral de desespero que não levava a lugar algum. O homem começou a sorrir, mas era um sorriso distorcido, macabro. A mulher, ao perceber a presença dele, começou a gritar, mas seus gritos eram abafados, como se algo estivesse pressionando seu peito. A cada metro que eu avançava, o desespero aumentava, e aquela figura espectral se tornava mais real, mais próxima. Fechei os olhos por um segundo, tentando encontrar coragem para continuar, e quando os abri, estava de volta ao ponto de partida, como se eu nunca tivesse saído de lá. O carro capotado havia desaparecido, assim como a mulher e o homem. O rádio estava mudo, e o silêncio era ensurdecedor. Aquela noite mudou tudo para mim. Pedi demissão na mesma semana e jurei nunca mais dirigir naquela estrada maldita. O paciente da encruzilhada. Sou Júlio, motorista de ambulância há mais de uma década em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Nunca acreditei em fantasmas ou coisas do tipo. Sempre achei que eram histórias para assustar crianças. Até aquela noite, em uma encruzilhada próxima ao cemitério, onde tudo que eu acreditava mudou. Era uma noite de inverno, e o ar estava tão gelado que parecia cortar a pele.
Recebi uma chamada para socorrer um idoso que havia desmaiado em uma encruzilhada próxima a um antigo cemitério. Quando cheguei ao local, a estrada de terra estava deserta, cercada por árvores que pareciam sombras gigantescas no escuro. No centro da encruzilhada, havia um homem deitado, usando roupas antigas, como se tivesse saído de uma fotografia em preto e branco. Seu rosto estava pálido, e seus olhos fechados. Ele parecia estar morto. Sem perder tempo, coloquei-o na maca e o levei para a ambulância. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Dentro da ambulância, o ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Um cheiro de podridão tomou conta do ambiente, um odor insuportável, como se algo estivesse se decompondo ali. Tentei ignorar, mas quando olhei pelo retrovisor, quase perdi o controle do veículo. O homem estava sentado na maca, com os olhos abertos, me observando. Seus olhos, nunca vi nada assim. Eram completamente negros, sem vida, como dois poços sem fundo. Ele não se movia, apenas me olhava, e então começou a sussurrar. Era um sussurro que parecia vir de todos os cantos da ambulância, em um idioma que eu não conseguia identificar, mas que me causava um medo primitivo. Tentei ligar o rádio para pedir ajuda, mas ele só emitia estática, misturada a uma melodia antiga, uma música triste que parecia saída de outro tempo. Foi então que o motor da ambulância morreu e todas as luzes se apagaram. Fiquei em completo silêncio e escuridão, apenas com aqueles olhos negros me encarando. Saí da ambulância para tentar encontrar ajuda, mas assim que pisei na estrada, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi várias figuras saindo do cemitério, movendo-se lentamente em minha direção. Eram sombras, mais escuras que a própria noite, e seus passos não faziam som, apenas o vento sibilava ao redor delas. Desesperado, voltei para a ambulância, e naquele instante o motor ligou sozinho, as luzes acenderam, e eu saí dali o mais rápido que pude. Cheguei ao hospital em estado de choque, e quando olhei para trás, o homem havia desaparecido, sem deixar rastro, exceto pelo cheiro de enxofre e uma sensação de que algo estava me observando. No dia seguinte, pedi transferência e nunca mais voltei àquele lugar. A criança fantasma. Me chamo Marta, sou motorista de ambulância há 10 anos em Salvador. Sempre adorei trabalhar no turno da noite, até que um chamado para um orfanato abandonado me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo. Era por volta das 3 da manhã quando recebi a ligação. Disseram que uma criança havia se perdido em um orfanato abandonado, um lugar que todos na cidade evitavam. O orfanato havia sido fechado há décadas, após um incêndio terrível que ceifou a vida de todas as crianças que viviam lá. Ao chegar ao local, o prédio estava envolto em uma aura de abandono e desolação. A fachada estava coberta de ervas, as janelas quebradas, e o silêncio era profundo, interrompido apenas pelo vento que assobiava entre as árvores. Entrei no prédio, o chão de madeira rangia sob meus pés, e as paredes estavam cobertas de mofo e pichações. Senti uma presença estranha, como se algo ou alguém estivesse me observando, mas não vi nada. No fundo de uma sala escura, vi a menina. Ela estava sentada em um canto, com as pernas dobradas contra o peito, olhando para o vazio. Parecia ter cerca de 6 anos, com cabelos negros e desgrenhados. Sua pele era pálida, quase translúcida,
e ela usava um vestido branco sujo de fuligem. Chamei por ela, mas a menina não respondeu, apenas se levantou e caminhou em minha direção. Seus olhos eram grandes e tristes, mas havia algo de errado neles, uma ausência de vida. Peguei ela no colo e a levei para a ambulância. No caminho para o hospital, o ar dentro do veículo ficou gelado, e a menina começou a cantar uma melodia triste, uma cantiga de ninar que parecia ecoar por toda a ambulância. A voz dela era baixa e melancólica, quase como um lamento. Olhei pelo retrovisor, e para meu horror, percebi que o reflexo dela não estava lá. O banco onde ela estava sentada parecia vazio. A cada curva, sentia o peso dela em meus braços, mas não havia sinal dela no espelho. O pavor tomou conta de mim quando ela parou de cantar e, com uma voz quase inaudível, sussurrou: "Eles estão vindo me buscar." De repente, uma névoa densa envolveu a estrada, e figuras nebulosas começaram a aparecer nas margens, se movendo em nossa direção. Eram crianças, com rostos deformados e queimados, seus olhos vazios me encarando. A menina começou a gritar e chorar, e as figuras se aproximaram, suas mãos estendidas como se quisessem levá-la. Tentei acelerar, mas a estrada parecia se arrastar, e a névoa ficava cada vez mais espessa. Foi então que, em um piscar de olhos, a névoa desapareceu, e me vi de volta ao orfanato. A menina havia sumido, e tudo ao meu redor estava em silêncio. Saí da ambulância tremendo, e ao retornar ao hospital, me disseram que não havia crianças naquela área há anos, e que o orfanato havia sido abandonado desde o incêndio. Desde então, evito dirigir à noite, mas sempre que fecho os olhos, ainda ouço a melodia daquela menina e sinto o peso do que quer que estivesse comigo naquela ambulância. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.